Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Especial agradecimento ao Dr. Paulo Bayer por nos ter feito esse convite. Dr. Paulo, a FEBRACAN se sente honrada em participar dessa discussão, desse processo. É uma das metas da FEBRACAN, inovar, não pensar só em honorários, mas pensar no indivíduo, no anestesista como um todo. Bom, então vamos conversar um pouco sobre ações e medidas práticas na busca de fomento ao profissional drogadito. Isso é possível? Primeiro, a gente tem que entender por que essa aproximação tão grande, esse efeito da anestesiologia, dos anestesistas, essa dependência que pode acontecer em relação às drogas. Quais são os motivos? Por que nós estamos inseridos tanto nesse processo? Primeiro, a anestesiologia é um ato muito solitário, um ato muito isolado. Além disso, você está enclausurado em centro cirúrgico, você está lá junto com o paciente, os cirurgiões têm 2, 3 que podem conversar, mas o ato anestésico é seu. É um trabalho que exige de você todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação. Estresse. Não existe plano B. Você tem que tratar o paciente, tem que fazer a anestesia do paciente, tudo tem que sair bem. Tudo isso causa um estresse no anestesista e que pode sujeitá-lo a essa dependência. Sobrecarga de trabalho. Recentemente teve um colega que foi me contar a história. Ele dá muito plantão pela Copanest, pelo emprego dele. Ele deu plantão segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, mas na quinta ele relaxou. Ele foi lá para a Praia do Futuro à noite e tomou sua cervejinha com seu caranguejo. E sexta-feira à noite ele estava de plantão de novo. Não pode. Sobrecarga de trabalho e, além disso, no momento que era para relaxar, divertimento à base de álcool. Acessibilidade. Nós temos um acesso total e restrito às drogas. Usabilidade. Controle sobre as drogas. O problema é que, às vezes, a gente tem o controle sobre ela, mas, às vezes, a droga é que começa a controlar a gente. E a curiosidade. Muitos colegas, às vezes, têm a curiosidade de saber qual é o efeito que aquela droga possui. Remontando aqui a alguns estudos, nos Estados Unidos, a população de anestesistas, ou de médicos, né, total, os anestesistas correspondem a 3% da população. Mas anestesistas em tratamento para drogadição correspondem a 13%. Um estudo de Talbot, em 1987. E nos Estados Unidos, outro estudo de Farley, em 1992, mostrou que 500 médicos estudados, a população de anestesistas em tratamento, 12%. E desses 12%, 75% correspondiam a residentes de anestesia. Bom, vamos tratar agora de algumas ações e medidas. O que é que a gente pode trabalhar em relação a isso? Como é que a gente pode ajudar o profissional drogadito de maneira prática? Eu queria apresentar a vocês um projeto que a gente está tentando desenvolver lá em Fortaleza, projeto da Copanest Ceará, em associação com a Sociedade de Anestesia. Nos últimos 5 anos, nós tivemos alguns casos lá em Fortaleza que realmente abalaram um pouco a anestesiologia, alguns problemas que aconteceram, 3 casos em 5 anos, e 2 realmente foram a óbitos por consequência da dependência química. Por isso que a gente lá em Fortaleza começou a tentar trabalhar isso aí. Nós instituímos para esse projeto 3 fases. Uma fase 1, que a Copanest e a SAEC está tentando montar, é a fase de formação de um grupo de apoio. Um grupo de apoio ao profissional drogadito. Esse grupo de apoio seria montado por um diretor da Copanest, um diretor da SAEC e 3 colegas, dentre os quais uma colega que é anestesiologista e que também terminou psiquiatria, e mais 2 colegas que seriam voluntários para compor essa equipe. Essa equipe seria responsável por mapear, detectar e fazer a abordagem do colega. Porque muitas vezes acontece o seguinte, todos nós sabemos casos de colegas que têm a dependência química
fica aqui nos corredores, nós nos falamos muito nos corredores, olha, fulano de tal está assim, 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 mas ninguém toma uma atitude prática. Ninguém sabe nem a quem se reportar. Quais são as entidades que a gente pode se reportar, fica às vezes aquela lei do silêncio. E aí, com esse grupo de apoio, seria uma maneira do colega, pelo menos, tentar chegar e dizer, olha, fulano está tendo atitudes estranhas, está tendo alguns processos ali que não estão batendo bem. Então, ele teria como fazer isso. E talvez o próprio profissional, se quiser, ele pode trabalhar com esse grupo, espontaneamente, que é um pouco difícil. Aí vem a fase 2. A fase 2, esse grupo de apoio, ele trabalharia em cima do profissional, iria abordar o profissional, ia, infelizmente, ter que trabalhar o afastamento dele das escalas da Copanest e de outras escalas que viessem ser necessárias. Ia trabalhar com acompanhamento especializado, uma conscientização familiar, chegar em cima da família e conscientizar o que é que está acontecendo. E vem o auxílio financeiro. Nada disso aqui funcionaria se a gente não tivesse o dinheiro para tocar. Por quê? Acompanhamento especializado demanda custo. Para você fazer tratamento, fazer terapia, ninguém vai querer fazer trabalho voluntário em relação a isso. O auxílio financeiro, ele adviria da Copanest. Como? Os custos todos a gente trabalharia com um fundo que a gente faria a partir da determinação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Ora, se a Copanest, a gente distribui 2 milhões de reais em sobra, por que é que a gente não pode fazer a formação de um fundo para poder trabalhar com esse grupo de apoio quando se faz necessário? Pouca coisa, às vezes, pode ser necessária para a gente trabalhar isso aqui. E a fase 3. Digamos que a gente chega ao sucesso nessas duas fases, a gente trabalharia na reinserção do colega e a liberação pelo grupo de apoio. Reinserção como? Temos que ver como é que o colega iria se comportar. Nós temos na Copanest inúmeras escalas que não necessariamente concorrem com drogas, com medicamentos em centro cirúrgico. Nós temos escalas variadas de consulta pré-anestésica, própria sala de recuperação pós-anestésica. O grupo de apoio, após todo esse processo, é que daria mais ou menos as diretrizes que a gente faria. Isso sendo acompanhado, monitorado e vigiado. Mas que nós temos espaço para o profissional trabalhar, nós temos. É muito difícil você dizer que um anestesista não pode mais exercer anestesia, só se for realmente um caso gravíssimo. Porque nós temos opções. Nós temos outras opções de inserir no que não necessariamente seja no manuseio das drogas. Outro processo que iria ser feito por esse grupo seria uma atuação hospitalar. Aí cabe muito também a atuação da SAEC. Visitas regulares aos hospitais. Fiscalização, orientação dos anestesistas, orientação dos colegas e mais ainda, a dispensa de medicamentos. Tinha um hospital lá em Fortaleza, há uns anos atrás, eu nunca mais fui, e fentanil era liberado, você podia pegar à vontade. Onde é que tem o controle sobre isso? Como é que a gente pode fazer? A gente sabe que realmente o anestesista, quando quer pegar, ele pega mesmo. Mas se a gente facilitar a coisa, pelo amor de Deus. Especificamente, a atuação da SAEC. Eu queria frisar isso aqui muito em relação aos cursos de residência médica. Como viram naquele estudo, muito dessa drogadição pode começar na residência médica. E cabe à SAEC fazer o acompanhamento, a orientação desse residente e a detecção precoce. Orientação como? Inserir no conteúdo programático das residências médicas palestras sobre saúde ocupacional, bem-estar, qualidade de vida. E isso daí ficar em constante acompanhamento junto com os chefes de CET. Isso aqui é um trabalho conjunto para a gente tentar resolver um problema que pode ficar cada vez mais grave. Bom, isso aqui foi um processo que a gente está tentando desenvolver loco regionalmente, na Copanest. Aí vem, como é que a FEBRACAN poderia atuar nesse combate à drogadição? Uma das vantagens que a gente vê na FEBRACAN é que ela tem capilaridade. Ela abrange todo o país. Praticamente todas as regiões têm uma Copanest atuante. As poucas que não têm, a gente está muito próximo. A gente tem uma integração que é clássica. Nossas 24 Copanestes, elas se reúnem regularmente,
elas trabalham todas as discussões, todos os problemas, a gente está sempre presente. Não se duvida do potencial econômico das cooperativas médicas. As Copanest, elas são um exemplo de sucesso em relação à economia. O conhecimento em gestão. Nós temos, todos os nossos presidentes de Copanest têm esse conhecimento. De qualquer maneira, isso é extremamente importante, porque a gente já tem um plano de auxílio mútuo gerido pela Copanest ou pela Febracan, e a gente trabalha já isso daí como um benefício, e a gente poderia trabalhar com a criação de um fundo de amparo ao drogadito. Nós teríamos que trabalhar, se formos por essa linha, não loco-regionalmente, nós teríamos que trabalhar com adesão voluntária. As Copanest, elas se integrariam a esse fundo da Febracan. A gente poderia fazer os aportes mensais para poder fazer a manutenção desse fundo e os credenciamentos regionais. Assim como a gente trabalharia com terapeutas ou psiquiatras lá em Fortaleza, cada Copanest também buscaria os credenciamentos desses profissionais loco-regionalmente. E aonde a Febracan não possui alcance? Como eu disse, em nem todos os cantos existe uma Copanest. Aí vem a questão das parcerias. SBA, as regionais, elas poderiam trabalhar fomentando o cooperativismo nas áreas que não existem, ou, se fosse o caso, as regionais poderiam se interessar em participar desse fundo de amparo e a gente compor uma solução para poder fazer uma dotação orçamentária. Se a gente tem que reconhecer o problema, se a gente não pode fugir do problema, eu acho que é muito salutar essa frase de Goldsmith. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em conseguirmos levantar depois da queda. A anestesia pode trabalhar unida, pode trabalhar junto para resolver um grande problema que ataca os nossos profissionais. Essa é a nossa nova logomarca da Febracan, uma entidade que está tentando inovar nos seus princípios, inovar nas suas ações, tentando determinar a nossa nova missão, visão e valores. Nós não somos só honorários, nós queremos nos preocupar com o homem. Muito obrigado.